Graça e paz, queridos. Boa tarde. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre a sua vida, te trazendo paz, envolvendo você com graça. Amém, queridos? Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui no Vem para o Cenáculo. Todos os dias estaremos aqui trazendo uma palavra do Senhor, uma palavra do céu para abençoar a sua vida, te fortalecer a tua caminhada de fé, a tua vida cristã, em nome de Jesus. Então não esquece, querido, de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus queridos essa ministração. Manda o link para eles agora. Se você tiver aí, já tira um tempinho, já manda o link para eles. Enquanto eu estou falando aqui, você já pega, já manda o link para eles, compartilha essa palavra que pode ser uma palavra abençoadora para a vida dos seus amados. Amém? A outra coisa que eu quero pedir para vocês é que, se você tiver um pedido de oração, digita aí, coloque, mande para a gente nos comentários. Nós vamos estar colocando seu pedido de oração no nosso caderno de oração, colocando no cenáculo. Vamos estar orando em favor do seu pedido, em favor da sua vida. Amém, queridos? Olha só, antes de entrar no texto base aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi perseguido? Você já foi confrontado por aquilo que você acredita? Não necessariamente agora, nesse momento, nessa pergunta, né? Pode ser em todas as áreas da sua vida, né? Você acredita em algo, em algum momento, em algum ambiente, você foi confrontado por aquilo que você exatamente tem certeza daquilo que é certo e você foi confrontado por isso. Daquilo que você acreditava, você foi confrontado por aquilo, com uma negativa, falando, não é assim. Querido, isso aconteceu com um irmão nosso alguns anos, né? Alguns anos atrás. E que irmão é esse? Estou falando do apóstolo Pedro. Ele foi confrontado naquilo que ele acreditava até aquele momento. E aí eu digo para você que naquele momento ele não teve coragem de assumir. Ele não teve coragem de bater no peito e falar, não, eu acredito, é assim. Ele recuou e negou. Você conhece a história, eu vou ler aqui já, né, mas só para trazer esse pano de fundo, essa base para nós caminharmos na palavra de hoje. Ele negou Jesus. Ele negou Jesus quando foi confrontado. Ele negou Jesus, ele estava no meio daquela multidão, daquele pátio ali, e olharam para ele e falaram, você. Apontaram-lhe o dedo, enfiaram o dedo na cara dele e falaram, você estava com ele, você estava junto, você é um deles. Eu não. Né? Quantas vezes ele negou Jesus? Quantas vezes ele negou Jesus? Vamos ler o texto? O texto que nós vamos ler, ele vai dar base para nós falarmos um pouquinho sobre isso, sobre a coragem, sobre de ser um covarde, mas também se tornar um guerreiro. Do medo, passar por uma transformação e ser corajoso, e aí você vai ver o resultado. Nós vamos ver juntos aqui o resultado dessa transformação através do Espírito Santo. Vamos ler? Eu quero que você, se possível, você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 24. Capítulo 22, verso 54, perdão. E aqui, a minha Bíblia, ela tem um título, algumas têm um título, outras não, e diz assim, Pedro nega Jesus. Então prenderam a Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Então prenderam Jesus, levaram ele para a casa do sumo sacerdote. Pedro, um dos discípulos, um dos apóstolos, seguia toda aquela movimentação, né, de levarem Jesus à casa do sumo sacerdote à distância, de longe. E por que ele fez isso? Ele estava com medo, né? Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro se assentou com eles. Opa, tá todo mundo ali, passou aquele burburinho, aquele momento de êxtase tão grande que prenderam Jesus e tal. Aí fizeram uma fogueira, Pedro sentou junto com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo e olhando fixamente
em seu rosto, olhou fixamente no rosto de Pedro e disse, acusou ele, este homem também estava com ele. Estava dizendo ali, segunda pessoa, está dizendo, ó, a primeira, né? Está dizendo, ó, estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe, mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, um homem também o viu e afirmou, tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse, homem, eu não sou. Então, é a segunda vez que ele é confrontado e a segunda vez ele nega. E havendo passado cerca de 1 hora, passou um tempo, outro homem o identificou com toda a certeza. Então esse homem agora, o último, diz que ele tinha certeza. Com toda certeza, também este homem estava com ele. Portanto, também é galileu. Então já esse homem já tinha certeza de que ele era galileu, estava junto com Jesus. Ao que Pedro exclamou, homem, não sei do que está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou 3 vezes. E aconteceu que o Senhor o encontrou. Aconteceu que o Senhor encontrou-se com Pedro e olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que havia predito, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Aí eu quero te perguntar novamente, a mesma pergunta que eu fiz ainda há pouco, alguns minutinhos. Você já foi confrontado por aquilo que você crê? Agora eu estou falando exatamente por você crer no Senhor. Você já foi confrontado? Qual foi a sua atitude? Foi uma atitude de coragem, uma atitude corajosa de expressar a sua crença ali em Jesus? Ou você se manteve calado, de certa forma disse que não? Como que é? Como é que foi? Ou como é que tem sido isso no seu lugar, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na faculdade, o ambiente onde você se relaciona com as pessoas fora da igreja? Já passou por esse momento? De ser confrontado, de ter que expressar a sua fé, a sua crença, e não poder ou não querer para não ser deslocado do ambiente ali? Querido. Então aqui o nosso texto diz assim, ó, de covarde a guerreiro, o poder transformador do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que você recebeu o Espírito Santo quando declarou com a sua boca que Jesus era o Senhor. Vamos ler outro texto? Quero ler um texto com você aqui agora, no livro de João 14, capítulo 14, versículo 26. Olha só o que diz o livro de João, no capítulo 14, verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Vou ler novamente. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Agora vá comigo para o mesmo livro, 2 capítulos à frente, 16, João 16, versículo 7. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui para os discípulos que Ele enviaria outro Consolador, aquele que nos ajudaria, aquele que nos consolaria, aquele que agiria em nosso favor, nos ensinaria, nos faria lembrar de todas as coisas. Que todas as coisas? Já parou para perguntar, para se perguntar, que todas as coisas são essas? As coisas que o Senhor, quem está dizendo isso é o Senhor, o próprio Senhor Jesus.
todas as coisas que ele ensinou, todas as coisas que ele deixou no período que passou com os discípulos, com os apóstolos, e tudo que ele deixou escrito, inspirado pelo Espírito Santo, para que hoje nós, eu e você, tivéssemos acesso a isso e tivéssemos a mesma certeza, tivéssemos essa convicção de crermos no Senhor Jesus, entregarmos a nossa vida a Ele, recebemos o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é o conselheiro, que é o ajudador, que é esse que nos fará lembrar de todas as coisas. É Ele que nos faz e nos dá a ousadia de proclamar o Evangelho, de declarar a nossa fé no Senhor. Né? Há um tempo antes, como nós lemos aqui, um tempo antes do Pentecostes, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Isso já tinha sido avisado, o próprio Jesus tinha avisado Pedro. Mas você vai ver o momento onde aquele que era medroso, que negou Jesus ao ser confrontado, tem uma atitude ousada na frente também de uma multidão maior ainda e não deixa passar. Dessa vez ele não deixou passar. Ele proclamou, ele falou tudo aquilo que ele aprendeu do Senhor. E nós vamos ver o resultado já já. Já já vamos compartilhar o resultado dessa ousadia, dessa transformação do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que transformou Pedro de covarde em guerreiro, em ousado ao proclamar o Senhor, é o qual habita em mim e você. Pode dar um glória a Deus por isso? Pode se alegrar com isso, porque esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo Espírito, esse poder que ressuscitou Lázaro quando o Senhor, próprio Senhor, olhou para os céus e disse: Senhor, eu te dou graça porque o Senhor me ouve. E ali fez uma oração e pediu para que Lázaro saísse de onde estava. Mesmo poder que ressuscitou o próprio Jesus. Ouso dizer que é o mesmo, habita em mim e você hoje. Habita em nós, queridos. Nós somos selados, presenteados pelo amor, pela graça com o Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 2, vamos ler versículo 4. Todas as pessoas estavam ali reunidas. Ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia. Olha só o poder do Espírito Santo agindo ali. Foi através desse momento aqui, que se você discorrer, nós vamos discorrer o texto aqui, para poupar aqui, para remir o tempo, mas eu convido você a ler todo esse capítulo. Você vai encontrar aqui onde muitas pessoas são impactadas pelo poder do Espírito Santo, um poder transformador, um poder resgatador, um poder restaurador, um poder vivificador. Pedro passou por esse momento, o momento onde Pedro nega, mas num outro momento, cheio do Espírito Santo, ele confronta aqueles que estavam tirando barato. Se você vê o versículo 13 ali, onde as pessoas são cheias do Espírito Santo, e aí aqui o texto fala que cada um ouvia falar na sua própria língua, e alguns zombadores diziam que eles estavam bêbados, eles estavam cheios de vinho. E aí Pedro, naquele momento, ele se levanta. Ele levanta, se coloca em pé na frente de todas as pessoas, em alta voz ele diz que ali sobre aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, e ali ele começa a ministrar a palavra do Senhor. Então eu quero te convidar a ser ousado em confiar no Espírito Santo, ousado em manifestar aquilo que Deus tem derramado na sua vida através do Espírito Santo. Vamos ler o capítulo 2 de Atos, capítulo 2, versículo 36. Sendo assim,
que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto. Este Jesus a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Esse é o Senhor. Então, queridos, não deixe o medo, o confronto, em qualquer ambiente que você esteja, apagar você e aquilo que o Espírito Santo colocou sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma promessa. Hoje o Espírito Santo está sobre a minha vida, sobre a sua vida, fazendo morada em você. Você é morada do Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo. Nós recebemos. Então, tome posse disso. Tenha coragem. Anuncie o Evangelho. Anuncie o nome de Cristo como Salvador. Seja bênção onde você estiver. Se você nesse momento puder fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, nós vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, Pai, pelo amor, pela graça e pelo poder que o Senhor derramou sobre nós, pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu, esse que habita em nós, que nos faz lembrar de todas as coisas, faz lembrar do teu amor, faz lembrar de tudo quanto o Senhor vivenciou, sofreu, mas também de tudo quanto o Senhor venceu. Obrigado. Que esse Espírito Santo que hoje habita em nós possa nos fortalecer, nos direcionar, nos trazer ousadia ao abrir da nossa boca, Pai, em qualquer momento, em tempo e fora de tempo, assim como diz a Tua palavra, devemos pregar o Evangelho para que o Teu nome chegue até os confins da terra. Em nome de Jesus, peço que o Teu Santo Espírito nesse momento toque a vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem agora, essa oração nesse momento, sejam fortalecidos e lance fora todo o medo, lance fora todo o medo, sejam cheios de ousadia, de coragem, ó Pai querido, em nome de Jesus, e o Teu nome seja engrandecido, adorado e glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.